A gente já volta a falar da pesquisa, mas agora temos imagens ao vivo aqui da Avenida Paulista, em São Paulo, onde está acontecendo um ato contra a censura em defesa da liberdade de expressão. Os manifestantes estão concentrados bem aqui na calçada, onde fica o prédio da Jovem Pan, bem em frente à sede da emissora aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Alguns deles levando bandeiras do Brasil, se é isso que dá para ver pelas imagens, ou são bandeiras de apoio político partidário. Os manifestantes concentrados para protestar contra a censura e em defesa da liberdade de expressão. Os organizadores divulgaram um comunicado dizendo o seguinte, que só há democracia quando há liberdade de expressão e que a restrição à liberdade de expressão promovida pelo Estado é autoritarismo. Os organizadores dizem também que se trata de um grupo de cidadãos indignado com as arbitrariedades das autoridades do judiciário brasileiro e que essa manifestação é apartidária. Portanto, fica aí o registro, manifestantes já reunidos aqui em frente ao prédio da Jovem Pan, na Avenida Paulista, em São Paulo, para esse ato. Deve ter início em instantes contra a censura em defesa da liberdade de expressão. Agora você, Thiago Pavinato, queremos ouvi-lo sobre a pesquisa que trouxemos aqui, o levantamento do Instituto Paraná, que mostra empate técnico e uma diferença bem pequena entre Lula e Jair Bolsonaro, petista com 50,2%, presidente com 49,8%. Levando-se em consideração o resultado da pesquisa desse instituto no primeiro turno, pode-se até concluir, né, que o presidente Jair Bolsonaro ele está ganhando com folga esse segundo. Por outro lado, eu analisei nessa segunda-feira muitas pesquisas feitas por muitos institutos e instituições privadas e nós vemos um cenário de empate de resultados, né? Tanto aquelas que dizem que o candidato do PT tem vantagem, quanto aquelas que dizem que o presidente ele tem alguma vantagem. Eu vi também um quadro comparativo dos estados a partir das pesquisas do IPEC, que no primeiro turno foram vantajosas ao candidato do PT, e o presidente Jair Bolsonaro ele teve um aumento significativo de eleitores nos estados mais importantes em população do Brasil. Eu falo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Enquanto o candidato do PT ele teve um aumento de 1% nesses estados em média, o Jair Bolsonaro ele teve um aumento de quase 8% nesses 3 estados. Então, as pesquisas elas mostram um cenário de polarização resistente. Elas apontam que quem vencer essa disputa vai vencer com uma margem pequena, apertada, não vai ter um campo, uma piscina livre para nadar de braçada, não. Ele vai ter uma oposição consistente, principalmente a oposição popular, seja quem ganhe essas eleições. E uma coisa só me irrita, falando em pesquisas eleitorais. Ao mesmo tempo que o TSE julgou arbitrária, absurda, uma petição que pedia a investigação de eventual conluio entre empresas de pesquisa, institutos de pesquisa de intenção de voto, que investigar nunca é demais. Ele criou essa comissão da verdade, ele emitiu essa resolução na semana seguinte para adotar medidas arbitrárias, inclusive quanto à mídia, porque a realidade é a seguinte: se esses institutos de pesquisa que tiveram resultados muito próximos, e todos eles muito próximos, todos muito errados, todos muito divorciados da realidade, se eles realmente fizeram este conluio foi para influenciar o resultado das eleições. E, se assim foi feito, eles nada mais fizeram do que praticar a fake news que tem sido tão autoritariamente perseguida pelo TSE. Portanto, nós caímos de novo nessa esparrela de que o judiciário está adotando medidas necessárias para esse momento tão excepcional da história do Brasil. Diga, Mota. Pesquisas, pesquisas, pesquisas. O que ainda resta a ser dito sobre pesquisas? Olha, eu fiz hoje uma pesquisa pelo Datamota. Eu fiz uma pesquisa em uma feira livre aqui do Rio. Hoje é meu dia de fazer feira. Eu conversei com os feirantes e o resultado deu bastante diferente dessas pesquisas, desses institutos.
Aliás, algumas das frases dos feirantes eu nem posso reproduzir aqui, mas eu posso transmitir a toda a equipe da Jovem Pan os inúmeros elogios que eu ouvi quando eu estava fazendo feira hoje. As pessoas me paravam e me diziam: vocês da Jovem Pan são a nossa voz. Quanto às pesquisas, eu acho que vale a pena fazer de novo aquela pergunta: qual é a utilidade das pesquisas para o eleitor? E a resposta é nenhuma. Vote de acordo com a sua consciência, vote com convicção, vote pensando nas ideias e projetos, vote de acordo com o passado do candidato. Não tenha medo que um candidato vá fazer uma coisa que ele já teve a chance de fazer e nunca fez. E também não adianta ter a esperança de que um candidato que sempre fez coisas erradas, dessa vez vá se comportar. Para fecharmos, Schelp, sua análise sobre esses números em 1 minuto e meio. Vitor, se eu fosse escolher uma pesquisa, um instituto para acreditar, seria talvez esse do Paraná Pesquisas. Foi um dos institutos, um dos dois institutos, na verdade, que menos erraram no primeiro turno. Lembrando que praticamente todos os institutos de pesquisa no primeiro turno davam uma larga vantagem para Lula em relação a Bolsonaro e, inclusive, acertaram, de certa forma, né, na quantidade de votos, na proporção de votos recebidos por Lula, mas erraram bastante na proporção de votos recebidos por Bolsonaro. Ele acabou recebendo mais do que os institutos apontavam. Mas o Paraná Pesquisas errou por uma margem pequena. Errou apenas 1,5, mais ou menos, pontos percentuais fora da margem de erro em relação à votação do Bolsonaro. Por isso que eu acho que merece atenção esse resultado dessa nova pesquisa do Paraná Pesquisas, que mostra um empate técnico, e um empate técnico muito apertado. Ao contrário de outros institutos que arredondam os números, o Paraná Pesquisas coloca ali os números depois da vírgula, e isso dá aí uma ideia, né, da diferença, que é realmente muito pequena. E tem uma outra questão que precisa ser levada em conta. Mesmo que esses dados estejam corretos, do ponto de vista de prever qual é realmente a intenção de voto dos eleitores, neste momento, portanto, a menos de uma semana das eleições, há de se considerar que nenhuma pesquisa consegue prever a abstenção e o impacto que a abstenção tem no resultado final das eleições. Então, é perfeitamente possível e plausível que Bolsonaro, no dia das eleições, esteja à frente de Lula.